bíblica e atualmente estou cursando já para finalizar o mestrado em administração pública pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, pela EBAP do Rio de Janeiro. E esse curso ele vai tratar sobre liderança para o cristão, como se tornar um cristão, um líder cristão melhor, ou seja, sobre liderança, uma liderança eficaz com princípios bíblicos, não apenas com aquilo que você aprende na Bíblia, mas em outros lugares, só que sempre respeitando finalmente, ou a última palavra é da Bíblia, certo? Então, esta daqui é apenas, então, somente uma aula introdutória para que você possa saber o que você vai esperar desse curso, tá bom? Então, o que é que você vai ver aqui? Eu vou falar dos módulos, quais são os módulos, que são 6, comunicação eficaz, delegação efetiva, equipes de alta performance, feedback na prática, resultados que transformam e a conclusão que vai ser um apanhado de tudo isso com algumas orientações e dicas práticas para você, certo? Tem também os recursos, o que é que eu vou utilizar para que você possa tirar o melhor proveito do que vai ser falado aqui, a metodologia e a estrutura. E agora eu vou passar a mostrar para vocês como se dará cada aula dessa. Vai ser apenas uma exemplificação, mas o esqueleto daquilo que você pode esperar. Eu vou utilizar como exemplo o que será falado sobre comunicação, que na aula seguinte, que vai ser realmente a primeira aula, você vai ver em detalhes o tema comunicação eficaz, ok? Então, o poder e o impacto da comunicação nos relacionamentos. Esse seria o subtítulo da aula Comunicação Eficaz. E quão importante é para o líder o tema comunicação? E por que você vai... É uma outra pergunta que eu vou responder, além de dizer o que é comunicação, trazer um pouco de teoria, mas principalmente tentar responder por que você precisa se tornar um comunicador melhor. Esses dias eu vi um videozinho curto e a professora estava dizendo o seguinte: quando você se comunica melhor, você aumenta o seu espaço no mundo, o seu espaço de influência e de impacto. E quais são as estratégias que você pode usar para se tornar um comunicador melhor, para comunicar melhor a mensagem que você quer passar para as pessoas? Quando você vai se comunicar, aí tem algumas questões que eu vou levantar aqui, que são bem interessantes, que vou falar já já para vocês, são 4, tá bom? E os materiais e os recursos que eu vou indicar, se você quiser se aprofundar no assunto e saber mais, tá bom? Então, aqui, quando se comunicar, quais são os cenários, quais são as situações que você vai avaliar para que você se torne um comunicador melhor? Quais são as alternativas que você tem à mão para melhorar nessa questão? Como você vai avaliar e qual decisão você vai tomar dentre aquelas que estão disponíveis? E, por fim, você vai verificar quais são os resultados das decisões. Se eu seguir por esse caminho, qual é o resultado esperado? Se eu não seguir, se eu continuar do jeito que está. Então, você faz essa análise e você toma uma decisão melhor, mais abalizada, certo? Então, falando aqui também sobre os materiais, aqui tem apenas alguns deles que são exemplos, eu vou mostrar para você aqui quais são eles. Então, mudar aqui, você pode ver se você está enxergando melhor mesmo. Deixa eu verificar aqui. Então, por exemplo, aqui, Coração da Liderança. É um livro muito bom esse livro. Liderança na Bíblia. Tem outro, Lidere como Jesus, que está ali. Como falar corretamente e sem inibições. Líder mestre.
do mesmo autor de O Coração da Liderança. Dicas de feedback, quando for falar sobre feedback. Todos se comunicam, poucos se conectam, falando sobre comunicação. Como se tornar um comunicador fora de série. 17 princípios para o trabalho ou do trabalho em equipe, quando for falar sobre equipes de alto desempenho. E, finalmente, aqui, liderança eficaz à luz da Bíblia, foi o tema do terceiro trimestre, acho que foi do terceiro, 4 de julho. Exatamente, está fazendo um ano que esse tema foi ministrado no Ministério do Guará, e foi muito prazeroso para mim ter escrito esse material. As pessoas me deram um feedback muito bom e eu aprendi bastante também. Se eu fizesse hoje seria um pouco diferente do que eu fiz, mas no momento era aquilo que tinha que ser, e fazer esse material também me ajudou, contribuiu muito para que hoje eu pudesse estar, por exemplo, dando essa aula aqui para vocês. Vou falar agora um pouquinho sobre os outros tópicos para encerrar essa introdução. Como a introdução ela não vai ficar longa, e nós vamos falar apenas o essencial para que você entenda como serão as aulas. Isso daqui, eu vou falar sobre essas questões aqui, mas de uma forma mais aprofundada e com mais detalhes em cada uma delas. Então, vai expandir isso aqui e vai ter coisas bem interessantes para você, tá bom? Então, os recursos utilizados nas aulas. Será de uma didática simples. Quando eu trouxer um conteúdo, um conceito um pouco mais elaborado, eu vou explicar para que não fique dúvidas para você, tá bom? Vou fazer uso desses audiovisuais, que eu acho que eles são bem interessantes para quem assiste, e você está me vendo, está me ouvindo, mas você também está vendo isso, e eu estou explicando, e isso ajuda que você possa não só entender, mas lembrar depois. Então, esse é o objetivo. Vou fazer algumas perguntas, algumas reflexões, para que você possa pensar, refletir, o que você faz, o que você deixa de fazer. Se você parar de fazer algo, se você começar a fazer algo, quais são os resultados, como é que isso vai ser bom ou ruim para a sua vida, são reflexões que você deve fazer. Eu vou te ajudar nessa questão. A indicação das fontes, como eu acabei de mostrar aqui, né? São esses materiais que eu utilizei para fazer, não apenas aquilo, mas também muita coisa que eu aprendi. Eu já estudei sobre liderança no Instituto Hagai de São Paulo, fui para Havaí aprender sobre liderança do ponto de vista cristão. Eu também, em 2020, no começo de 2020, eu fui para a Itália aprender sobre liderança. Aprendi na ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, fiz cursos da Fundação Estudar. Então, tem assim, é muita coisa, e eu estou tentando pegar as coisas que são mais úteis e tentar condensar de uma forma que você é como se eu entregasse isso mastigado para você, lógico, mas você ainda vai ter que prestar atenção, talvez buscar um pouco mais, mas aqui você vai ter o pontapé inicial para que você se torne um líder melhor, certo? Então, na metodologia, a estrutura que eu vou utilizar é a seguinte. Eu vou trazer um pouco da teoria, explicar para você o que é, sem muita complicação. Depois eu vou falar por quê, quais são os motivos que você tem para estudar isso, para aprender melhor, para mudar o jeito que você faz. Também como colocar em prática, é importante. Você não precisa apenas saber o que é, e você não precisa saber apenas por que fazer isso ou por que deixar de fazer tal coisa, mas como colocar em prática essas metodologias, essas estratégias. Isso é talvez o ponto principal, o mais importante do curso, você aprender na prática como fazer as coisas e avaliar quando você deve tomar essas decisões, quando você deve
começar a fazer aquilo que você deveria estar fazendo e não está, quando você parar de fazer aquilo que você não deveria estar fazendo. A gente vai ver um pouco disso sobre na matriz de delegação e execução, quando falarmos sobre o tema delegação eficaz, delegação efetiva, ok? Então, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês nessa introdução, para que vocês tivessem a noção do que é que vai ser tratado no curso, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe. Aguardo você na próxima aula, que é a aula de comunicação, aula número 1. Deus te abençoe. Muito obrigado.